Você já pegou a rodovia Regis Bittencourt, que recebeu nos anos 90 o apelido de Rodovia da Morte? Mas será que só o traçado antigo da rodovia é responsável por dar a ela esse nome? Mais uma edição do projeto Vai de Ônibus falando por que acontecem tantos acidentes na rodovia Regis Bittencourt. E aí, passageiros? Essa viagem que fiz de São Paulo a Curitiba foi feita na terça-feira, dia 28 de setembro. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e muita coisa tenha mudado ou talvez não. Mas nas 5 horas de viagem eu consegui enxergar alguns comportamentos anormais dos motoristas ali naquela rodovia. Não usam direção defensiva. Perto de Embu das Artes, tinha uma placa dizendo: cuidado, trecho sujeito a parada repentina. E realmente, alguns segundos depois, isso aconteceu. A faixa da direita, o trânsito parou de repente. E enquanto isso, o pessoal que estava vindo na faixa da esquerda continuava correndo a 1000 por hora. Eu acho que deveria ser assim, devia ser um comportamento padrão. Se você está correndo e de repente a faixa ao seu lado para, você no mínimo tem que diminuir a velocidade. Vai que lá no trecho mais à frente tenha acontecido alguma coisa, por exemplo, capotado, um carro, ou a carga caiu, está correndo para a faixa da esquerda, tem alguma coisa atravessando a pista, um bicho, sei lá o que, até pessoas mesmo. Então, se você continuar correndo enquanto a faixa da direita está toda parada, se alguma coisa tiver acontecido na faixa da direita que vai influenciar ali também na faixa da esquerda, é muito provavelmente que você não terá tempo de frear e vai ocasionar um grave acidente. E eu fiquei vendo carretas enormes, que eles chamam de bitrem, fazendo esse comportamento muito estranho. A pessoa no mínimo devia diminuir a velocidade. Eu não vi isso acontecendo ali na Regis Bittencourt. Pistas estreitas. Isso aqui sim, pode colocar na conta do engenheiro que projetou a rodovia há muitos anos atrás e até hoje ela continua com aquelas pistas muito estreitas, parecidas com o que a gente encontra em avenidas normais. Mas lá é uma rodovia federal, com alto tráfego de carros, caminhões, ônibus, e no entanto as faixas são iguais às que existem nas ruas. A Bandeirantes, ela é muito larga, as faixas. Elas têm espaço suficiente para comportar talvez até 2 carros lado a lado. E não é isso que eu vi ali na Regis Bittencourt. Quanto maior a velocidade, maior tem que ser o espaço entre as faixas, para você ter uma margem de segurança caso cometa algum erro, você não influenciar no motorista, no carro que está ao seu lado. E ali na Regis Bittencourt, imagina só, uma mega carreta de mais de 30 metros trafegando em alta velocidade numa pista sem uma margem mínima de segurança entre as faixas de rolamento. Alto tráfego de carretas. A Regis Bittencourt é talvez a única rodovia de verdade que liga o sudeste ao sul, que comporta caminhões desse tipo aqui. Por ser uma rodovia super utilizada por carretas e caminhões, claro que isso também aumenta consideravelmente os riscos de acontecerem acidentes com esses veículos. Quanto maior o tráfego de uma via, é claro que ela está mais sujeita a ter acidentes. E o motivo para a Regis ter tantos caminhões é por ser uma via de acesso ao Porto de Paranaguá, que é uma alternativa ao Porto de Santos. Curvas fechadas. Claro que na época que ela foi construída, inaugurada, não existia toda essa tecnologia de engenharia para fazer grandes viadutos ou túneis. Então, para contornar as montanhas que existem ali nas serras, eles simplesmente fazem curvas muito fechadas. Tem curvas lá quase que em L. Então imagina só, uma carreta, um bitrem, tendo que fazer uma curva em L logo depois de uma grande descida. Isso é um dos grandes problemas ali da Regis, e eu acho que mais ou menos isso que tem ali no trecho de Miracatu, onde sempre é reportado ali na rádio Band News FM que aconteceu um acidente ali na serra, justamente por isso. Grande quantidade de curvas em L e carretas
superdimensionadas trafegando por essas condições. Talvez por inexperiência do motorista, talvez por condições da pista, ou por esse próximo fator aqui, que lá acontecem tantos problemas. Olhem aí, cargas mal transportadas. Isso aqui é um belo exemplo de carga mal transportada. O cara, ele conseguiu talvez um frete dessa primeira encomenda que está coberta pela lona, e depois ele conseguiu colocar essas privadas aí na parte de cima. Ou seja, essa carreta aí, esse caminhão, está trafegando, eu acho que a altura normal para ele transportar qualquer coisa é somente ali, na altura que está coberta a lona. Essa parte de cima está um pouco acima do normal. Eu não sei se a Polícia Federal Rodoviária também achava isso, né? Porque ele passou por vários postos e não teve nenhum problema. Mas isso aqui é só um exemplo. Imagina o tanto de gente que carrega produtos acima do permitido pela rodovia, acima do permitido pelo próprio caminhão, ou seja, o caminhão tem capacidade para transportar 2 toneladas e tem 500 quilos a mais ali. Você acha que isso não vai ocasionar algum problema? Ou pior ainda, numa descida, que os freios estão projetados para frear 2 toneladas e tem 500 quilos a mais ali. Isso deve influenciar para fazer a Regis Bittencourt ser tão manchada por acidentes graves. Animais na pista. Para quem viaja muito por São Paulo, já deve ter reparado, quando você vai ali para o interior de São Paulo, às margens das rodovias, você só encontra plantações de cana. Ou seja, não tem como desenvolver uma fauna tão grande. Fauna são os animais. Não há tantos animais ali. Vai ter fazendas, mas fazendas geralmente são cercadas e talvez é muito raro ver um boi cruzando a pista, pois quem tem fazenda cuida muito bem. Agora vamos ali para a rodovia Dutra, que faz a ligação para o Rio de Janeiro. Existem cidades ao longo de quase toda a rodovia, somente ali na Serra das Araras, que é o trecho de mais floresta. Agora vamos lá para Regis Bittencourt. Depois ali de Juquitiba, não tem mais grandes cidades, só tem algumas vilazinhas ao longo da rodovia. Então, onde tem muita floresta, há muito mais chance de haver grandes animais cruzando as pistas. E é justamente isso um dos motivos que podem influenciar para que lá aconteça tantos acidentes. Imagina só, você ir lá guiando o seu carro e de repente ver uma capivara cruzando a pista, pois lá tem muitos rios, riachos, lagoas, lagos e claro, onde é fonte de água, há também animais que vivem lá perto. E eles não fazem a mínima ideia de que cruzar aquela pista é quase uma sentença de morte. Então motoristas distraídos, quando vem um bicho, o que ele faz? Tenta desviar. E nessa manobra, o motorista perde o controle do carro, caminhão e capota, sai da pista, bate em outro veículo. Para evitar esse tipo de situação, a Artéries instalou diversos avisos ao longo da rodovia. De dia já é complicado, eu enxerguei todos esses problemas, imagina à noite, que lá é escuridão total. Imprudência dos motoristas. Eu vi motoristas dividindo curvas, o cara com um bitrem de um lado, outro com um caminhãozinho normal, querendo ultrapassar um bitrem numa curva. E eu reparei isso com o motorista do ônibus, ele tinha potência para ultrapassar a carretona, mas quando chegava numa curva ele diminuía para fazer isso em segurança numa reta. E, no entanto, motoristas muito mais experientes que eu, eu reparo bem, mas eu não sei dirigir. Talvez se eu aprendesse eu seria o melhor motorista do mundo, mas de legislação e de olho assim eu já percebo o que deve e o que não deve ser feito numa rodovia. Claro, isso só foi observações de alguém, mas se você sabe outros fatores, deixe aqui nos comentários ou no Vai de Ônibus no Instagram. Muito obrigado se assistiram até aqui. E é isso aí, passageiros. Até mais.